Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, nós investindo em fundos imobiliários, ou quando aprendemos a olhar para fundos imobiliários, o primeiro dia que a gente olhou para fundo imobiliário, eu tenho certeza de todos vocês olharam porque ouviram dizer que fundo imobiliário tem renda mensal. Todo mês paga proventos fundos imobiliários. Você sabendo que eles pagam mensalmente, você pensa o quê? Eu quero investir em fundos imobiliários, eu quero receber proventos todos os meses. Então, a gente vai lá, começa a fazer os aportes, estuda os fundos imobiliários e por pouco conhecimento, ou até com conhecimento, a gente acaba investindo em alguns fundos imobiliários que, de repente, em algum instante, não pagam proventos. Isso pode acontecer. E será que isso pode acontecer com os fundos imobiliários que eu tenho na carteira hoje? Será que isso pode acontecer com os fundos imobiliários que você tem na carteira hoje? Gente, eu não sei. Cada caso é um caso. Então, nesse vídeo aqui, eu estou trazendo para vocês, para ser mais exatos, 3 estudos de caso, onde nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários que não pagaram proventos nesse mês de março. 2 deles não pagaram nem em fevereiro, e esse no mês de março já tem perspectiva que não vai pagar mês que vem também. Então vamos falar sobre esses 3, entender por cada caso de um dos 3, e para não botar um na frente do outro ou coisa parecida, eu vou utilizar a ordem alfabética. O primeiro que a gente vai olhar vai ser o HELG 11. O HELG 11, que é um fundo imobiliário de logística, caiu bastante essa semana. Se a gente olhar aqui a cotação, você vai ver que ele despencou após anunciar que não ia ter proventos. Ele caiu bastante aí, eu diria de R$ 65 para R$ 50. Para chegar nesse mesmo patamar, ele tem que subir 30%. Caiu 30% nos últimos 30 meses, mas para chegar aos 65 nos últimos 12 meses, para chegar aos 65 ele tem que subir novamente. O que aconteceu com o HELG 11? O HELG 11, a REC, que é a gestora desse fundo, sempre trabalhou com a ideia de trabalhar no alavancado. Então, ele tinha uma alavancagem e na atual situação de mercado ficou complicado. E eles... na próxima página, aqui para ser mais exato, informações adicionais sobre a não distribuição de dividendos. Conforme publicado no comunicado ao mercado no dia 4 de abril, o fundo não distribuirá rendimento no mês de março, com o objetivo de viabilizar opções para cumprimento de suas obrigações. Para melhor compreensão do cenário atual e racional atrás da estratégia de não distribuição de dividendos, é necessário fazer uma retrospectiva de alguns aspectos do fundo político e macroeconômico. Aí, então, eles já colocaram aqui, conforme fato relevante de 4 de abril de 2020, o fundo celebrou um contrato de compra e venda através de uma compra corrigida pelo CDI. Quanto era o CDI lá em dezembro de 2020? Alguém lembra? Estava 3%, 4%. Ainda não era 2%, né? Mas eu acho que acho que já estava 2%. Era corrigida pelo CDI, as parcelas. Um momento que a taxa de juros estava nas mais baixas históricas. A compra a prazo tinha por objetivo aproveitar a oportunidade de aquisição de um imóvel com grande potencial de melhoria de aluguéis e com a premissa que as parcelas futuras seriam pagas com as novas captações, ou seja, já estavam confiando que ia conseguir fazer novas emissões de cotas. Foi o primeiro fato. A aquisição do imóvel ocorreu em março de 2023, houve mudanças profundas no cenário político e econômico brasileiro. Entre a aquisição do imóvel lá em 2020 e até março, houve mudanças profundas, com geração de muitas incertezas e volatilidade. A taxa de juros de 2% foi para 13,75%. E isso já gerou bastante dívidas para o fundo. A principal solução para a quitação das obrigações passou a ser a venda de ativos, ou, alternativamente, o reperfilamento da obrigação. Assim sendo, o fundo contratou com
Conforme o fato relevante de 23 de setembro de 2022, a Colliers Internacional do Brasil, consultoria limitada, para assessorar e coordenar o processo de venda de ativos que compõem o portfólio. Botou todos os ativos do fundo à venda. Apesar dos esforços e de haver negociações em curso, a atual conjuntura também impactou negativamente nas negociações dos imóveis, fazendo que nenhum dos ativos do fundo fosse efetivamente vendido até a presente data. Então, eles tentaram captar, não deu certo, tentaram vender, não está dando certo. E um fato relevante, de 26 de outubro, o fundo conseguiu realizar uma operação de adiantamento de aluguéis para quitar a obrigação de vencimento em dezembro de 2022 com o Santander. Então, eles fizeram CRI, basicamente. A captação de recursos montante de 13 milhões foi realizada através da cessão onerosa de 95,6% do fluxo de recebimentos dos aluguéis de contrato do galpão New Space, é o REC Log Cotia, a um custo implícito de CDI mais 3. Claro, isso tudo. Com a opção do credor de pedir o vencimento antecipado da obrigação em novembro de 2023. Olha aqui, ó. Em novembro de 2023, o credor pode pedir vencimento antecipado. Está chegando, 2023. Eles precisam de quanto? 13 milhões de reais. Considerando que ainda não foram concretizadas as vendas de imóveis, as condições desfavoráveis do mercado para novas captações e conversas de andamento com o Santander para reperfilamento da obrigação de 58 milhões e cujo vencimento será dezembro de 2023, a gestão entende que a retenção de dividendos para pagamento do principal do CRI, se aprovada na Assembleia a ser convocada, será a melhor decisão para preservar o interesse dos cotistas. Pessoal, aí vamos voltar aqui para a gente. O Helg 11 tem essa dívida para pagar e entende que pode reter dinheiro para poder dar um pedaço dessa dívida e jogar a dívida mais para frente, o restante. Esse é um dos entendimentos, até que consiga vender um dos imóveis. Então, o Helg 11, eles ainda não quer dizer que não está tendo lucro caixa. Eles estão tendo lucro caixa, eles estão retendo lucro caixa e vão chamar uma assembleia para autorizar o fundo a não distribuir 95% do lucro caixa. Se os cotistas votarem a favor, ele não vai distribuir. Mas se os cotistas votarem contra, ele vai ser obrigado a distribuir esse dividendo no final do semestre. Vocês viram que a dívida é semestre que vem. Mas eles já estão querendo captar a partir de agora para pagar essa dívida. Seguindo aqui, vamos para o segundo caso na ordem alfabética, estudo de caso, que também são coisas diferentes, é o SNLG11. O SNLG11, para quem não sabe, antes ele era MGLG11. E houve uma troca de gestão, e por isso também trocou o nome. Era a Mogno, a gestora anterior, e agora a Suno é a gestora. Atualmente, esse fundo também não pagou dividendos pelo segundo mês consecutivo, mas eles têm uma justificativa para esse não pagamento de dividendos. Primeiro, vamos dar... Porque enquanto ao REC Logística, o REC Logística, que é o Helg 11, a gente teve relatório gerencial e teve justificativas no relatório gerencial. Agora, quando a gente vê aqui o SNLG 11, se a gente olhar, não tanto aqui no Fundos Explorer quanto o SNLG, você não acha o relatório gerencial, você procura lá no Hermes, lá no site da Bovespa, você não acha o relatório gerencial. O último relatório gerencial que eles liberaram, ainda com o nome de MGLG11, mas já foi pela Suno feito, é de novembro de 2022. Pelo menos foi o que eu achei. Se tiver um mais cedo, por favor, alguém coloque nos comentários para mim. E nesse relatório aqui, se a gente dá uma olhada no balanço patrimonial do fundo, a gente vê os passivos que ele tem. A gente vê aqui os passivos. E se a gente e esses passivos, esses dois últimos aqui, que são os imóveis de Vinhedo, que é o Magna e o Cerati, eles são ligados aos aluguéis pagos por esse fundo. Os aluguéis pagos por esse fundo são a garantia
de um desses CRIs. Agora eu não lembro qual deles. Vou ficar devendo essa informação para vocês. Mas são a garantia desses CRIs. E isso tem gerado alguns problemas. E isso a Suno, apesar de não colocar a informação no relatório, ela se mantém bem ativa no Telegram, explicando para as pessoas. E eu peguei uma explicação deles, e também está essa explicação na live que eles fizeram, e eu agradeço ao Guilherme, que o Guilherme me deu um toque para dar uma olhada na live. Aí, muito obrigado. O laço desse novo CRI que comentamos é o aluguel. Então, aquele aluguel da Magna e da Cerati é o laço desse novo CRI que foi feito. A lógica do administrador é a seguinte: o aluguel está cedido fiduciariamente para a securitizadora. Então, o aluguel não deve passar pela SPE e pelo fundo. Ou seja, não podemos considerar ele, o valor, como receita. Não é ganho para o fundo. E por essa lógica do administrador, já são 2 meses que não, apesar de estar recebendo 100% dos seus aluguéis, apesar de não estar 100% locado, todos os imóveis, não está distribuindo, porque esse novo administrador, que é a XP, entende que esse aluguel aqui não deveria ser distribuído, porque ele é lastro de CRI. Sendo assim, conforme a compreensão do administrador, o montante dos aluguéis é excluído do cálculo do valor a ser distribuído para os cotistas. Esta é a visão do administrador e estamos trabalhando para resolvê-lo. E, ao mesmo tempo, salientamos que o SNLG segue firme e forte. Então, essa aqui é a justificativa que o pessoal da Suno trouxe para ver. Apesar de não ter, volto a dizer, apesar de não termos relatórios gerenciais mais atualizados com essas informações, cartas dos cotistas, temos aí a Suno, através de redes sociais, próxima dos cotistas, dando as suas respostas. Menos mal, mas estamos ainda sem informação oficial através de relatório gerencial. Então, agora, esse entendimento do administrador está certo ou está errado? Qual é o praticado em outros fundos? Isso aí é um estudo mais detalhado que tem que fazer, mas isso também remete ao primeiro caso. O primeiro caso, os administradores são diferentes, mas lá naquele outro caso também o grande problema é dívidas, alavancagem. Nesse caso, apesar de aparentemente ser apenas a mudança de administrador que tem um entendimento diferente da dívida, mas é também dívida. Se não tivesse alavancagem, talvez não estaria passando por esses momentos sem dividendos. E para a gente encerrar, seguindo a nossa ordem alfabética, vamos dar uma olhada agora no TORD 11. TORD 11 também pelo segundo mês consecutivo, e aconteceu isso um mês do ano passado, não está pagando proventos. Pelo segundo mês consecutivo, TORD 11, que é um fundo imobiliário de desenvolvimento, quanto que os outros dois são fundos imobiliários de logística, e o TORD 11 também teve alguns problemas. E ele também, o TORD 11, não solta relatório desde janeiro, não teve relatório de fevereiro e nem de março. E também eu não tenho nenhuma comunicação extra, além dos problemas de fatos relevantes que são divulgados pelo administrador. Já a questão da gestão, que faz o relatório gerencial, ela ainda não se colocou nada. O que aconteceu com o TORD 11? Vou mostrar a carteira dele para vocês aqui mais detalhadamente. Quando a gente olha a carteira do TORD 11, apesar deles colocarem aqui que performou 46,3% da carteira performa, vou aumentar o zoom para vocês enxergarem. 46,3% da carteira performa e 53,7% da carteira não performa. Na verdade, na carteira do TORD 11, olhando aqui o DRE na parte de regime caixa, se você olhar aqui em janeiro, as equities, se você olhar toda a linha de equities aqui, tudo que ele investe em equities, nos últimos 12 meses nunca performou. Dinheiro, caixa, nunca performou. Se você olhar os CRIs, esses sim
são os que mais performam. Se você olhar os FIIs, em janeiro houve uma boa performance de FIIs e outras receitas, mas normalmente a receita de FIIs é bem pequenininha de caixa. Estou olhando caixa, gente, não estou olhando contábil, dinheiro no caixa. Mas mesmo assim, quando a gente vai ver a distribuição, o lucro caixa é muito pequeno. E ele, no longo prazo, ele está com a distribuição, com um resultado, uma reserva negativa de caixa de 15 milhões e 308 mil. Então, ele distribuiu a mais do que o caixa que ele teve, 15 milhões. Por quê? Porque ele tem lucro contábil, ele tem um lucro contábil imenso. E, contando com esse lucro contábil, ele antecipou o caixa. Agora, quando a gente chega aqui na carteira do TORD 11, o caixa dele acabou. O caixa dele hoje é 0,46%. Então, ele não tem condições de antecipar rendimento caixa. Ele não tem condições mais de antecipar rendimento caixa, porque o caixa dele acabou. E o caixa acabando, ele, mesmo que tenha uma valorização no patrimonial, ele pode evoluir. E como eu mostrei, a renda vem maior aqui dos CRIs dele. E esses CRIs dele são 17,2%. E desses CRIs, aí a gente vai olhar os CRIs, Grupo One, que apresentou problema e não pagou em março, Grupo GPK teve problema e não pagou em março, o Hope também não pagou em março, o EDA, que é do GPK, não pagou em março, Solar das Águas, que também é do mesmo grupo, não pagou em março. Só esses aqui que eu confesso que eu não sei se é do mesmo grupo e não sei se pagou, mas grande maioria dos CRIs não pagaram. Esse imóvel não performa. Dos fundos, o Devan é o único fundo que gerou renda, os outros não gerou renda. Então, assim, e as equities não geram renda. E algumas equities aqui, são equities do próprio grupo GPK, que ele investe em paralelo ou em sociedade. Então, o que a gente tem? O fundo, além de já não ter mais caixa para fazer distribuição de proventos antecipados do lucro contábil, o TORD 11 ainda teve inadimplência dos CRIs, que era essa pequena parte que performava no CRI, que gerava um dinheirinho para poder aumentar o caixa. Ele agora nem isso teve para poder aumentar o caixa, para poder fazer a distribuição. Pessoal, esses são os 3 fundos imobiliários que não anunciaram proventos esse mês, e isso. Observe-se que, agora, para a gente tentar entender alguns pontos que aumentam o risco de acontecer isso em eventuais outros fundos imobiliários. Primeiro, a alavancagem grande. Os 2 primeiros fundos imobiliários de tijolos, eles têm uma alavancagem acima de 30% do patrimônio. Já o TORD 11, concentração em poucos devedores, os CRIs deles. Ele tinha poucos CRIs. Ele trabalha desenvolvimento no setor que as equities que ele está desenvolvendo é um setor de turismo, que foi muito impactado nos últimos anos. Então, cuidados e extremamente high yield. Cuidados que a gente tem que ter. É bom ter um pouco desses fundos, porque esses fundos pagam bem quando tudo vai bem. Mas quando vai mal, eles são os primeiros a sofrerem. Então, caso você tenha na carteira, você tem que ter exposição menores a esses fundos. Esse é o aprendizado que a gente tem que ter em relação a fundos com alavancagem alta, fundos com prêmios muito grandes nos seus papéis, porque quando as coisas vão errado, são esses que são os primeiros a dar problemas. Tá certo? Pessoal, o vídeo ficou muito longo, mas eu espero que tenha sido de aprendizado esse estudo de caso que nós fizemos aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!